Beleza, galera? Mais um podcast aqui no Fiscal do Povo. Sou o professor Canidia, recordista, muito prazer. E hoje um convidado muito especial e que faz parte da história futebolística de São João da Barra, nosso craque Ginex. Ginex, é um prazer inenarrável bater um papo contigo. Canidia, boa tarde aos ouvintes aí do podcast. É um prazer, não poderia deixar de aceitar esse convite, né? Embora com muitos compromissos, mas você é um abnegado futebolístico, o rei das embaixadinhas, e nós, como são joanenses, ficamos muito satisfeitos em tê-lo como esse atleta exemplar no momento e um professor excelente. Meus parabéns pelo seu trabalho bonito, e o que eu puder responder aqui, tiver a minha altura, estaria aqui à disposição sua. Eu quero aproveitar e te agradecer, né, pelo carinho, porque eu sou seu fã. Eu cheguei a acompanhar o finalzinho da sua carreira futebolística aqui, né? Você foi um dos jogadores que me inspiraram, e também pelo reconhecimento. São poucas pessoas que estão reconhecendo hoje esse trabalho que eu estou fazendo fora de São João da Barra, que é como a gente fala, né? Tudo tem um tempo de Deus. Eu achei que aos 23 anos eu não seria mais atleta como eu fiz, mas depois de 20 anos eu voltei a ser atleta, e você é de uma das poucas pessoas que me incentivam, e agradeço, né, por tudo que você representa para o esporte. Pode falar um pouquinho de como começou, né, essa parceria de você com o esporte, como o esporte entrou na sua vida aqui em São João da Barra, só para a gente ter uma noção. Cara, antigamente, né, tudo era muito difícil, né? Ou a gente tinha que ir para o colégio estudar, mas jovem gosta de uma peladinha, né? E então, naquela época, o único esporte que existia aqui na minha cidade, São João da Barra, era o futebol. As peladas no Campo do Suco, no lado do sobrado de peixe frito, hoje onde é a Policlínica, né? A gente jogava nesse lugar todo, lá em Maria Parão, tudo pelada, jogava com bola de pano, com bexiga de boi, e fomos assim, era a nossa distração única. Era o futebolzinho que a gente fazia. E aí eu continuei até ficando rapazinho, mas rapazinho aí já começou as coisas ficarem diferentes, porque tinha um time de futebol, né? Então nós fomos começando a querer jogar, mas sem poder, porque nem chuteiro a gente tinha condições de comprar. Quando foi assim o primeiro contato com algum clube de São João da Barra? E quais clubes você jogou? Eu aqui, o meu contato sempre foi com o Fluminense, né? Meu pai foi um dos fundadores do Fluminense, e nós fomos criados dentro do Fluminense. Embora lá em casa, nós tivemos um também que foi um dos fundadores de São Joanense, que foi o Julício, meu irmão. Mas o resto, todo mundo era Fluminense, né? Aí eu continuei ele no Fluminense. Assim, você começou nas categorias de base até chegar ao principal? Antigamente existia só aspirante e titular. Aspirante, quando chegava a época de verão, era muito calor. Você jogar 2 horas da tarde, era complicado. A gente tinha que estar 1h30, 2 horas para jogar. E eu, malandramente, fiquei assim, jogar no segundo time. Aí eu treinava sem ninguém saber, para ver se eu conseguia ser titular. E rapidamente eu tive essa chance e abracei, joguei e não saí mais da posição. Quantos títulos você tem pelo Fluminense? Fala pra gente aí. Olha, eu acho que devo ter uns 8 ou 9 títulos pelo Fluminense. Todas as vezes que eu disputei pelo Fluminense, eu fui campeão. Só 2 vezes que eu não fui campeão. 2 campeonatos que eu disputei, mas fui vice. Foi vice. Quantos gols assim você lembra na carreira? Lembra? Muitos gols? Olha, rapaz, eu não vou falar, porque eu não era centroavante. Sei. Eu sempre fui ponta esquerda. O centroavante do Fluminense era muito bom na época. Renato Sá. Excelente artilheiro. Falo muito bem dele, né? Fantástico, Renato. E eu era ponta esquerda, porque eu já vinha do segundo time na ponta esquerda. Ele jogava de centroavante, junto com o Carlinhos Ditinho e com o Geraldo, meu irmão. E Benedito Almeida. Era um ataque. E eu fazia parte na ponta esquerda. Como Renato saiu do Fluminense e foi jogar no São Joanense, e Carlito começou a jogar a bola, eu fui para centroavante, e Carlito começou bem depois na ponta esquerda, e eu comecei jogando mais de centroavante. Eu lembro, rapaz, de um jogo, eu bem novo, eu atrás do gol, logo o gol que a gente entra ali, né? Que é a primeira trave. E Carlito levou na linha de fundo, cara, e cruzou para você na marca do pênalti, você de cabeça. Você subiu mais do que o zagueiro e fez um golaço.
Isso já era no finalzinho já. Você já, né? Quase veterano, mas foi um belo gol que eu não esqueço. Eu tive a felicidade de todas as vezes que eu joguei contra o São Joanense, porque sempre quem decidiu o campeonato, geralmente era o Fluminense São Joanense. E todas as decisões do Fluminense São Joanense, todas elas eu fui crucial. Todas elas eu marquei. Inclusive, os gols todos da vitória do São Joanense eu fiz. Eu lembro também que o César Martins, ele falava que ele ia ao estádio, o seu falecido pai, no saudoso Carlos Alberto, falava, ó, você quer aprender futebol arte? Vai lá ver o Carlinho de Ditinho. E você jogou com ele, né? Era um camisa 10 exemplar? Fantástico. Carlinho, você não apanhava a bola dele. Carlinho só fez um gol na nossa época jogando, ele só fez um gol nessas partidas todas que jogou no Fluminense comigo. Chorou até no vestiário. Caramba, que história. Porque ele gostava de apanhar e dar para a pessoa fazer. Caramba. Era fantástico, né? Segurava a bola com muita tranquilidade, botava onde ele queria. Mas aquele passo, aquela segurada que... Fantástico. Fazendo uma comparação com algum jogador profissional que você viu, tinha algum estilo? Carlinho não. Ele tinha o estilo dele próprio. Próprio mesmo. Ele não copiou ninguém, não. Ninguém. Nem parecido assim, era dele mesmo. Não, porque o futebol profissional, por exemplo, craques, você não via meio de campo nenhum quase prender bola. Ele segurava a bola. Dois dimbos e tocava. Ele não, ele segurava, só dava quando ele tinha que dar na boa. Então, para roubar a bola dele era difícil. Era difícil, ele protegia muito bem a bola. Caraca, o César me falava isso, então eu sempre lembrei isso, Olegão. Gineck jogou com ele, eu vou perguntar. Também teve uma disputa de pênalti que eu acho que nunca aconteceu em São João. Foi só essa vez uma disputa que você participou de pênalti? Não, antigamente, futebol, que tornei nisso, existia penalidade. Então cada time batia 3 pênaltis. E no Fluminense quem batia os pênaltis era eu. Nesse torneio quem bateu foi eu. E da Portuguesa, nós fomos com a Portuguesa para a final do torneio nisso. E na Portuguesa quem batia era João Batista Caranguejo. Ele batia pênalti bem. Ele fez 3, eu fiz 3. Ele fez 3, eu fiz 3. Ele fez 3, eu fiz 3. Eu acho que foi na... E era só um jogador que batia. Não tinha isso de... Não intercalava, não. Só você que batia a bola. Caramba. Aí eu fui perdendo a paciência, porque eu era muito assim, nervoso e tal. Ao total, quantos batidas? Eu acho que foi uns 9 ou 12 pênaltis que nós batemos. Caramba, né? Aí o último pênalti, sem goleiro apanhar. O último pênalti que eu bati, que era para empatar, porque a Portuguesa eles só batendo na frente. Ele batia, eu fazia. Empatar, batia, eu empatar. E ele só fazendo. Eu acho que foi no 9º pênalti, ou no 12º, não lembro bem. Sei. Porque era 3-3. Eu peguei a bola, ajeitei no 3º pênalti. Você isolou. Engatei, joguei lá no bar de Rubinho. O Rubinho tinha um bar, né? Lá, e perdemos o torneio nesse jogo. Nesse ano que o Fluminense perdeu o torneio nisso, você lembra se o Fluminense foi campeão? Eu acho que sim. Eu acho que foi campeão, sim. O Fluminense só perdeu 2 campeonatos. Quando a Portuguesa tinha um timaço, né? Antônio Ataliba atravessava uma fase boa. Arnaldo, que o pessoal chamava de Arnaldo Pato, irmão de Cicinho, que foi um dos grandes meia-esquerda que o São João da Barra teve. Já ouvi falar, Cicinho, né? Camisa 10. Arnaldo foi muito bom. Canhoto? Era canhoto? Não, era direito. Era alto, muito bom de bola, bom mesmo. Então, Heraldo Lalanga, João Batista estava em uma fase boa, Afonso estava em uma fase boa. Então, a Portuguesa tinha um timaço bom. Então, perdemos um campeonato de 2-1, numa época em que não podia substituir depois no segundo tempo. E nós perdemos Geraldo aos 43 do primeiro tempo. Nossa, mãe. Geraldo se machucou, não deu para voltar, acabou o primeiro tempo. Quando nós voltamos com 10. Perdemos o jogo de 2-1, mas a Portuguesa jogou bem, mereceu o pra cá. Merecia. E no outro jogo houve um problema, eu fui até expulso de campo, né? E o Fluminense retirou o time de campo e a Portuguesa foi campeã de novo, em um outro campeonato. Foi as 2 vezes que eu perdi o campeonato no São da Barra. Assim, aproveitando, porque quando eu falo de futebol sanjonense, você, quando novo ou adolescente, você acompanhou muitos jogadores aqui de São João da Barra. Você lembraria, assim,
falando por posição, de grandes jogadores da sua época que você assistiu e não jogou, que às vezes te inspirou? Muitos jogadores. Por posição, daria? Fala um goleiro na época. Não, eu não joguei. Você viu, você lembrava? Agildo. Agildo que trabalhou aqui no hospital? Agildo. Aquele que andava na monaretazinha? Didi. Cara, eu gostava muito dele, eu conversava com ele pra caramba. Goleiraço. Falaram. Gigi chamava ele? A gente chamava ele de Gigi. Gigi. O nome dele era Agildo. Aí ele fala, não, eu fui goleiro, mas ninguém acreditava, né? Um dos melhores que estão na barra dele. Que isso, pequenininho. Muito bom, cara. Pequenininho. Era um gato. E em qual time que ele jogava? Jogava no São Joanense. Caramba. Gigi. Legal. Lateral direito, nessa tinha, porque antigamente tinha mais, era o Fluminense, né? Depois que veio o São Joanense, na minha época. Depois que veio a Portuguesa. Né? Esse pessoal já quase que... O São Joanense, eu não lembro quem era o lateral direito do São Joanense, eu acho, não era bom de bola. Mas era aquele cara que não deixava para depois. Era o Julício, meu irmão. Jogava no São Joanense. Né? Aí, teve o Wilson Beruti, que eu vi jogar de back central. Fefeu falava que jogava muito bem. Centroavante, né? Fantástico. Fefeu. Um grande centroavante que Mauricinho. Eu vi jogar. Mauricinho, ponta direita, jogou pouco aqui. Foi profissional em campo no Goitacai muitos anos. Fantástico também, Mauricinho, né? Seu Zé Seno, você lembra? Zé Seno era pau para toda obra, remédio para todo mal, meia esquerda, até de lateral esquerdo, o São José jogou, mas era incansável. Ponta esquerda, ele foi bom meia, também grande meia esquerda, Zé Seno. Depois ele jogou na meia esquerda, na ponta esquerda. Às vezes no veterano eu via ele jogar sempre com a 10, né? Eu ficava imaginando. Foi meia esquerda, jogava muito, né? Seu Carlos Alberto, você lembra? Vi muito pouco, né? Mas jogou junto com meu pai. Carlos Alberto era centroavante, dos bons também. Soube que era um excelente cabeceador. Joguei futebol com ele, aquele trio, né? Lá no César, imaginava. Ele era excelente, o Carlos Alberto também. Muitos falam, né? Eu cheguei a jogar o finalzinho com o Carlito. Tava eu e Cezinho subindo os juniores pro primeiro time. Fizemos algumas partidas. Carlito, realmente, no auge, muitos falaram que ele poderia ser um excelente jogador profissional. É mais ou menos isso aí? Carlito foi bom jogador. Sem sombra de dúvida, né? Fantástico. Carlito tinha 2 velocidades, né? Ele era aquela parada que ele dava e ele quando batia, ia, você não pegava mais ele. Não pegava mais, né? Era um cara que se cuidava muito. Muito concentrado nas coisas que ele fazia, né? Dedicava. Excelente ponto esquerdo, mas muito bom. Na minha época eu vi jogar, foi o melhor, né? Indiscutivelmente, né? Mas o que acontece com falar com futebol profissional? O São da Barra teve muitos jogadores que seria profissional. Só que não tiveram um crescimento com a chuteira no pé. Começaram a botar chuteira no pé depois de adultos, depois de 15, 16 anos. Hoje não, o garoto já nasce com a chuteira no pé. É muito mais fácil. Hoje tem uns treinamentos. Antigamente que a gente não tinha nada disso. Verdade. O treinador era uma pessoa amiga que botava o time em campo e dava uma orientaçãozinha, mas não é aquela, não tinha sistema tático, né? E o futebol nosso era bom naquela época, né? Bom. Aqui nós tínhamos bons jogadores, que teve Renatinho, teve Leca, teve Robalinho, teve Joel, back central. Heraldo Lalanga, né? Heraldo, João Batista, Almeida Amaral. Joãozinho, né? Peri, né? Entendeu? Sinho, que faleceu, né? E Haroldo, Ezialdo, só jogadores bons, entendeu? Antônio de Ataliba, bom jogador. Entendeu? Lembro de Pipita também na cabeça de área. Jogou, né? Pipita. Então, mas jogadores que nós não tivemos treinadores. Eu, por exemplo, ainda saí de São João da Barra. Leca saiu, Mauricinho saiu, Zé Mário Cheiro saiu, César saiu. E depois vieram esses meninos. Mas pouquíssimos que saíram. Verdade. Né? Bendito Almeida, falecido. Também soube que jogava muito, ponta direita, fabuloso. Quer dizer, você antigamente, para ser de São João da Barra, para jogar em um time profissional em Campos, você tinha que ser bom. Não estou querendo dizer porque quem foi bom. Não. Seria bom, senão o campo não apanhava. Porque lá era pago e era registrado na CBD. Verdade. Entendeu? Então poucos foram para lá. Se você olhar aí, quase ninguém foi. Na minha época foi Mauricinho, foi Arnaldo, Leca, Cheiro, eu, Benedito Almeida, César,
Agora, assim, pode ter mais alguém que eu não me lembro. E depois foram esses meninos que já foram para outros lugares, né? O filho de Ezealdo, o filho do Totonho, o Fabrício, né? Esse de Carlinho Danilo, foi longe, Hernani, quer dizer, mas futebol é aquilo, né? São oportunidades que aparecem na vida. Eles tiveram uma passagem boba, Rondinelli, entendeu? Me perdoe se eu esqueci de alguém, mas não é com instinto nenhum de esquecer, porque eu tenho até prazer em falar quando eu vejo um conterrâneo meu, um colega, filho de um amigo meu, se despontar no futebol. Tanto é que você é exemplo disso, que eu te homenageio muito, porque eu fico satisfeito com o seu trabalho, né? E estimo e peço que você vá mais longe e que sirva de exemplo para os mais novos, porque hoje está difícil, né? Verdade. A nossa criação hoje está muito complicada, né? E o esporte tira a gente de tudo isso. É isso aí. Com muita determinação, com muito carinho, o esporte ensina a gente a viver. Verdade. Boas amizades, né? Bons relacionamentos. Claro. E não há nada como você estudar e praticar um esporte. Não é só futebol. É verdade. Tem várias modalidades de esporte. Todo esporte é digno de ser feito, mas com carinho, com determinação. Eu queria fazer essa homenagem a você, porque realmente você representa muito, né, dentro do futebol, dentro do esporte. E essas lembranças não podem ser esquecidas, não é? Porque os jovens não conhecem, então os jovens vão conhecer através de você, de tudo que a gente bateu papo aqui, da representatividade que vocês tiveram, né? Se não fosse vocês, a gente não tinha essa história. E São João da Barra sempre foi vista nas cidades vizinhas com um celeiro de craques. Queria que você deixasse um recado aí para os nossos jovens, né, por tudo que você representou no esporte, no futebol e representa ainda. E quem sabe um dia a gente possa ter um museu do esporte para chamar vocês que têm história, não só no futebol, mas em todas as modalidades esportivas, e fazer os registros, porque naquela época, como a gente já falou, tinha poucas fotos, filmagem quase nenhuma, e teve grandes eventos com pouco recurso, que eu sempre friso. Por exemplo, eu vou deixar aqui uma coisa muito importante na parte esportiva do nosso município. São João da Barra antigamente disputava o campeonato de clubes no estado do Rio, de times dos clubes campeões de cada cidade, e o campeonato de seleções de cada município. São João da Barra já teve o privilégio, na minha época, de ser vice-campeão do estado. Amadora. Ganhamos fortíssimas seleções sem recurso nenhum. Ninguém ganhava nada para jogar. Ser vice-campeão no estado do Rio, em 46 seleções que disputaram o campeonato, você chegar em segundo, verdade, é muito importante para o nosso município. Só que pararam de dar continuidade a esse tipo de trabalho. Verdade. Acabou os campeonatos municipais. Jogos abertos do interior. Acabou. O São João da Barra nunca mais participou. Né? A nossa praça de esporte hoje se resume só a um estádio municipal aqui, quando eu às vezes lutava muito para que isso fosse ampliado, mas a gente sempre sem sucesso. O ginásio nosso de esporte poderia hoje ser um ginásio de esporte um pouco maior, com a comodidade melhor, porque a gente tem condições de participar de muitos eventos, porque hoje a mocidade está praticando muito esporte também, porém tem que ter um segmento com alguém que encaminhe num bom sentido, com determinação e com experiência. Verdade. Professores de educação física, né, botar para trabalhar, convidar, dar oportunidade aos professores. No caso, você numa situação, um outro no voleibol, um outro no futsal, um outro no atletismo, só não precisa progredir. Verdade. Aí vai também uma dicasinha para o nosso querido município, a qual eu amo muito. Eu digo que eu amo muito porque eu já moro aqui há 75 anos. Então eu posso, de cadeira, falar que precisamos dar mais apoio assim, nesses aspectos. Não é só de futebol que São João da Barra participa, né? Verdade. O surf andou bombando, eu não sei como é que está, porque eu não tenho acompanhado mais, né? Teve vários meninos aí. Agora o skate também já está voltando a funcionar. Então tem mais modalidades que a gente precisa insistir para ver se
eleva mais o nome da nossa cidade no cenário fluminense. Show de bola. Aula de futebol, aula de esporte, hoje foi com o craque Ginex. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. Acesse o nosso site, o fiscaldopovo.com.